meus amigos do canal Detetive Vascaínos, estou de volta com muita informação para você. Terça-feira, dia 25 de fevereiro, clássico contra o Flamengo no sábado do Carnaval. Mas olha por aqui, fora das quatro linhas, o duelo já começou de vez. Depois de muitas especulações, o martelo já foi batido e o Vasco decretou onde jogará a primeira partida contra o rival. Será no Engenhão, estádio do Botafogo. E a decisão está dando muito pano para manga. Uns contra, outros a favor. E pelo lado do adversário, picuinhas e mais picuinhas. Esse é o clássico dos milhões. E aqui eu vou te contar mais detalhes dessa bulha. As razões alegadas pelo Vasco para não atuar no Maracanã nesse primeiro duelo. E claro, trazer notícias do time que está se preparando aí em silêncio para esse embate. E com reforços praticamente à disposição, viu? Em compensação, o Vasco pode ter mais desfalques. Isso e, claro, o assunto reforços, te trago já já. Mas a gente já sabe, cola aqui, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo e seja mais um inscrito do canal. Bom, galera, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco já começou, viu? Hoje o clima ficou quente nos bastidores por conta da decisão do Vasco em mandar essa primeira partida, onde tem o mando, para o Engenhão. Como São Januário está vetado pelo Comando de Polícia Militar do Rio pela Federação e não pode receber clássicos considerados de risco, o Vasco pensou muito antes de bater o martelo final por outro estádio. O Maracanã, claro, foi pensado, mas as condições apresentadas pelo rival não agradaram. E o Vasco, na reunião que aconteceu hoje, entre os representantes dos clubes e da federação, decidiu. O time quer jogar no Newton Santos. E tá feito. Jogo marcado para as 18 horas desse sábado, dia 1º de março, e a segunda partida, sim, no Maracanã, comando de campo do Flamengo, no próximo dia 8. Logo após a reunião, o executivo Marcelo Santana explicou os motivos para o Cruz Maltino ter escolhido jogar contra o Flamengo no Newton Santos e não no Maracanã. E um dos principais é que por lá o Vasco não usufruiria, das receitas geradas pela sua própria torcida. Então, vamos ouvi-lo. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente não teve sucesso com relação a isso, embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro. O Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio do Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio do Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo. Já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas no Maracanã, mas aí a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. Cada um tem que ver o seu lado, óbvio que pelo clamor, pela atmosfera, pela importância que envolve essa partida, o Maracanã seria um palco ideal,
para este clássico. Tenho até a opinião de que todo clássico deveria ser disputado lá. Porém, meus amigos, desde que as condições sejam iguais para todos, né? Nesse caso, o Vasco é um mandante, mas um mandante que por hora não está mandando nada, né? Não pode o Vasco mandar um jogo no Maracanã e não receber aí as receitas geradas pela sua própria torcida. A divisão, as condições têm que ser justas, né? O Flamengo não é o dono do Maracanã. Então eu acho que também pesou nessa decisão também o fato do Vasco, né? Do Vasco estar sempre aí suplicando, ingressando na justiça para jogar no Maracanã em jogos do Brasileirão. Isso já vai criando um clima aí adverso. De qualquer forma, o Vasco tem que botar na cabeça aí, cabeça no lugar, esquecer essa questão de estádio e focar nas 4 linhas. O que vai ganhar o jogo é atitude, é postura, é físico, é técnico, é se impor. Se cair ou morrer, que caia atirando, valorizando aí o resultado e o espetáculo. Hoje, os elencos realmente têm uma disparidade técnica, mas é o que eu disse ontem. Muitas vezes um time com elenco mais inferior acaba superando essa limitação com garra, competitividade e organização. Então, veremos aí como o Carrilli vai preparar esse mental dos jogadores. E você, o que achou da decisão do Vasco jogar no Newton Santos, hein? Queria jogar no Maracanã? Então, comente e participe. Bom, vamos agora deixar essa polêmica dos estados de lado e focar nas 4 linhas. O Vasco está se preparando em silêncio para essa partida e o Carrilli ganhou boas e más notícias também no dia de hoje. Vamos começar com as boas. Primeiro, sobre reforço. O técnico pode ganhar 2 peças novas para o ataque e já para esse duelo contra o Flamengo. Pelo menos vai depender dele as utilizações, nem que seja para serem relacionados. Benjamin Garré e Nuno Moreira. O Garré já tinha sido anunciado antes e por isso estava mais à frente do que o português. E o seu nome entrou no bid da CBF, sem pendência alguma, e com isso o argentino está apto a ser escalado. Inclusive participou do treinamento de hoje sob os olhares do Carrilli, e agora fica a dúvida se o treinador vai incluí-lo na relação desta partida ou vai preferir preparar mais o jogador e colocá-lo mais à frente. O mesmo acontece com o português Nuno Moreira. O jogador teve sua contratação oficializada hoje, tirou fotos no CT Moacir Barbosa e agora o Vasco trabalha para que até quinta-feira, data limite para inscrever novos jogadores para esses 2 jogos das semifinais, a documentação de entrada na CBF esteja tudo ok com o registro lá no BID. Há uma expectativa que nesta quarta ainda a situação seja definida. Feito isso, é mais um jogador que o Carrilli ganharia para o duelo. Lembrando que ele estava atuando pelo Casa Pia, né? Já o Garré vinha em pré-temporada, então é um jogador mais bem preparado. Óbvio que tudo passa pelo crivo do Carrilli, que na última coletiva não quis cravar, né, sobre a utilização desses jogadores desde já. O Nuno também treinou hoje e tem aí até sexta para se adaptar melhor e reunir condições para o duelo. E a notícia ruim é a possibilidade do volante Tietê, que atuou bem contra o Botafogo, ficar de fora desse jogo de sábado. Como informou hoje o colega Bruno Braz do UOL, o volante teve mesmo uma lesão no ligamento colateral do seu joelho direito e está em tratamento intensivo desde domingo. Ele não tem ido a campo e hoje sua presença é incerta. O Vasco também está tendo uma precaução maior com esses jogadores nesse início de temporada para que não prejudique aí mais à frente. Vamos torcer aí para que o Tietê retorne o quanto antes e possa ajudar o Vasco no sábado. Caso contrário, o Carrilli vai ter que quebrar a cabeça para montar esse meio-campo Cruz Maltino. Bom, agora vamos de busca por reforço. O Vasco está aguardando o angolano Lodi Augusto para dar prosseguimento na parte burocrática. O jogador segue em Portugal resolvendo os últimos detalhes da sua transferência e tem previsão aí de desembarcar no Brasil nos próximos dias. Lembrando que mesmo que chegue nessa semana, ele não poderá disputar o segundo jogo das semifinais, porque o reforço precisa estar inscrito até a próxima, né? Até essa quinta-feira aí. E amanhã já é quarta-feira, ele nem chegou ainda no Brasil e há toda uma papelada para ser enviada para a CBF. Se com o Garré e o Nuno que já estavam aqui demorou, imagine com o Lodi que nem chegou. Em relação aos colombianos, como era de se esperar, a promessa colombiana lá do Milionários, o tal do Neisser Villarreal, a situação realmente não vingou. O jogador e seu empresário desapareceram do mapa, tentaram evitar o Vasco ao máximo e com isso o próprio clube resolveu sair de cena, resolveu sair da negociação. Não tem como insistir por alguém que não quer jogar aqui. O foco do jogador foi e sempre será a Europa. Para mim, essa notícia de hoje é zero surpresa. Eu já tinha cantado a pedra antes aqui sobre o perfil do empresário que cuida da carreira desse garoto aí. Ele já tinha outros objetivos e por isso hoje a situação está praticamente descartada. Só um milagre.
Em relação a Bryan Palacios, que muitos perguntam, do Atlético Mineiro, hoje tentei falar com o CEO Paulo Brax e com o executivo Victor Bage para ter uma luz, um norte sobre essa negociação, mas ambos não me retornaram ou não me atenderam. Seguem em absoluto silêncio sobre o assunto. Eles são as melhores pessoas, né, para esclarecer sobre essa questão, mas se não respondem, é porque ainda há alguns alinhamentos a fazer aí sobre essa situação. Lembrando que o Palacios não vem treinando com o Atlético Mineiro, hein? Porque ele teve constatada recentemente, por volta aí do dia 14, 15 de fevereiro, uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. Então ele está no departamento médico. Então não está indo a campo aí com o grupo. Assim como outros jogadores importantes para o ataque, né? Como o próprio Hulk e o Júnior Santos. Não sei se isso tem alguma correlação com essa demora. Fato é que, como eu disse ontem, o Vasco, sobre esses jogadores que estão aqui, não tem muita pressa, porque logo, logo vai abrir uma janela doméstica para que atletas que atuaram nos estaduais possam se transferir para outros clubes daqui. Então, se por acaso o colombiano não fechar agora, até sexta-feira, pode ser contratado ainda em março. Então, qualquer fato novo eu atualizo para vocês, meus amigos. Porque vocês sabem, eu não sou de chutar, eu não sou de criar informações ou inventar. Aqui a gente tenta trazer a informação mais real possível. Beleza? Então é isso aí. Então tô indo nessa. Amanhã a gente se vê por aqui com muito mais jornalismo. Um grande abraço e até lá.